Sobre o antigo centro de saúde, sempre foi uma ideia do atual Executivo Camarário reduzir os espaços arrendados pela cidade e pelo Conselho a nível do município. Contudo, essas mesmas rendas foram pagas durante os últimos 3 anos de mandato atuais. Aquele edifício tem sido adiado. Não, de todo. Não há nenhum adiamento. Há, mais uma vez, o tempo que as coisas demoram para resolver. E nós contamos... Mas a política de poupança de rendas acabou também por ser adiada? Não, começou desde o primeiro dia. E, portanto, o Partido Socialista, no primeiro ano de mandato, está a apresentar já a redução de rendas. Basta pensar, por exemplo, nos estaleiros municipais. Se nós não tivéssemos resolvido o problema dos estaleiros municipais, okay, nós teríamos passado, durante este mandato, de uma renda de 3.500 euros para uma renda de 6.000 euros. Okay? É disto que estamos a falar. E isto está tudo em documentos, portanto não há aqui invenção nenhuma, não é? Nós tínhamos passado de uma renda de 3.500 euros para uma renda de 6.000 num espaço para o qual a autarquia pagou quase 200.000 euros para reabilitar. Que não era seu. Portanto, nós gastamos, olha, isto é um bom exemplo. Nós no último mandato gastamos 200.000 euros a reabilitar uns estaleiros municipais que não eram nossos. E agora, digam-me onde é que nós gastamos um valor equivalente em qualquer outro edifício que era nosso. Portanto, isso começou desde a primeira hora. E começou, em primeiro lugar, recuperando edifícios que nós tínhamos, okay, e que vão alojar muitos desses edifícios, e outros que nós saímos logo. Eu vou dar outro exemplo para as pessoas irem percebendo. Nós tínhamos o Centro de Línguas no edifício Rainha. Que só será transferido agora? Exatamente, porque nós temos que ter onde o colocar. Okay? Portanto, nós temos que ter o espaço, temos que reabilitar o espaço, fazer os projetos para o espaço, fazer as obras, tudo dentro do que são as regras da contratação pública e com total transparência. Okay? Essa execução está a ser feita. Saímos do edifício Rainha e em julho já estamos a poupar 5.000 euros. No período de férias dos oliveirenses, junho e julho, o município poupa 10.000 euros em rendas só do Centro de Línguas. Nos primeiros 2 anos de mandato, mais de 70.000 euros poupados em rendas. Nos primeiros 2 anos de mandato, mais de 70.000 euros poupados em rendas. Talvez a maioria das pessoas não saibam que no total de funcionários do município, nós temos mais ou menos 812 funcionários, por aí. Uma parte grande estão nas escolas, portanto, tem a ver com a transferência de competências, mas dos cerca de 600 funcionários, um pouquinho mais, que não está nas escolas, nós temos esses funcionários espalhados por mais de 20 espaços. No edifício sede do município, não trabalham mais do que 50 pessoas, mais ou menos. Tudo o resto está espalhado por vários edifícios. Era esta a realidade que nós estamos a falar. Agora, não só para o que é o trabalho autárquico, a gestão dos próprios recursos humanos, a sua eficiência, a qualidade das suas condições de trabalho é prejudicada, como a capacidade de resposta aos municípios é altamente prejudicada. Eu desafio mesmo, a verem qual é o município que estava, do ponto de vista da gestão dos seus recursos e dos seus espaços, nessas condições. Desafio. E isso é um trabalho que começou desde o primeiro dia. E este exemplo do Centro de Línguas é um exemplo, claro, muito expressivo no que é o seu valor. Mas há outros que se foram resolvendo, e pequenas rendas, pequenos passos, alguns que as pessoas imaginam. Não é? Falando agora também da qualificação urbana, e falou do parque urbano na Quinta dos Borges, o projeto apresentado pelo Partido Socialista na altura de campanha eleitoral era um parque urbano bem maior daquele que foi recentemente apresentado pela autarquia com o projeto vencedor. Sim, nós na campanha eleitoral apresentamos um esboço daquilo que seria um parque urbano que nós idealizamos. E o primeiro passo para esse parque urbano foi a compra da Quinta dos Borges. Ontem saiu até foi publicado o projeto vencedor para aquele espaço. E, portanto, o Partido Socialista começou desde o primeiro dia a cumprir um dos seus compromissos eleitorais, que foi, tínhamos sinalizado o terreno, chegamos a acordo com os proprietários,
O terreno foi comprado pelo valor que foi na altura publicitado, completamente justificado no que é todo o processo, porque isso é uma coisa fundamental em política hoje, que é a transparência dos processos. O projeto foi, entretanto, pedido através de um concurso de ideias. Houve um vencedor, foi ontem a publicidade, apresentado, e o que nós esperamos todos agora, nós e qualquer oliveirense, é que possamos começar a ver... Mas a questão é de ser menor do que... Sim, ou seja, em relação... Foi idealizado. Eu não sei se consigo ver isso assim por uma coisa muito simples, porque aquilo que havia era um esboço para uma área, para um conjunto de terrenos, um esboço que nem é igual, como é evidente, ao que é o projeto vencedor, porque depois é o processo próprio. Eu acho que essa foi enfim, alguma tentativa que alguma oposição, mais uma vez não sei muito bem qual deles, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra, tentaram criar para apoucar o que é uma resposta que eu acho que todos os oliveirenses vão gostar e vão utilizar. Cada vez mais, e esta pandemia acho que tornou isso ainda mais evidente. As pessoas procuram espaços de qualidade, espaços ao ar livre, espaços onde podem fazer exercício físico, onde podem sair à noite, onde podem levar as crianças, onde podem andar com tranquilidade, onde podem fazer desporto de forma mais intensiva. E não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas se vão apropriar, todos nós nos vamos apropriar rapidamente daquele espaço. E esperamos que ao longo dos anos, como aconteceu em muitos sítios, nós possamos ir aumentando a capacidade e a oferta deste tipo de respostas. Essa ideia passa por eu acho que sim. fixar-se naquele sítio para depois o andamento alargar. Eu acho que é evidente que ali há capacidade de crescimento, não é? Mas eu acho que devemos ir por fases. Neste momento, compramos um terreno... Mas havendo capacidade de crescimento, porquê que já não se faz esse investimento? Por uma coisa muito simples, porque nós vivemos uma realidade concreta e eu acho que não seria justificável nós darmos sempre passos maiores do que as pernas e, portanto, nós compramos um terreno, negociamos com as capacidades e com a exigência financeira que temos que ter, sem comprometer gerações futuras com dívidas que nós não queremos deixar, com todo o plano feito, com o projeto, com a execução do projeto e um passo cada vez lá chegaremos. Dou-vos um exemplo. Nós temos um parque em São João da Madeira que muitos oliveirenses conhecem, porque o procuram, porque é muito interessante. Há quantos anos é que aquele parque foi pensado? Foi com o Presidente de Câmara que a maioria das pessoas já nem se lembra, sobretudo a malta nova que agora usa o parque. O Câmara. Não é? Ou seja, há coisas que demoram anos a executar, a pensar, a desenhar, que depois vão aumentando, depois vão melhorando. E eu espero que a Oliveira das Meias faça também esse caminho. Acho que nós temos todas as condições para isso. Mas este parque urbano não dá tanto tempo para executar como... De todo por uma coisa muito simples. Porque o terreno já foi comprado, o terreno está a ser pago, uma parte substancial já foi liquidado, de acordo com o plano de pagamentos que está previsto. O projeto já saiu onde? Nós não estamos há 3 anos na autarquia, preciso ter noção disso. Não fez 3 anos sequer. O projeto já foi apresentado e o que nós esperamos é que se passe rapidamente da fase do projeto à fase de obra, não é? Isso é muito importante. E estas coisas, sobretudo pela imensa burocracia, e aí somos um país muito burocrático, que nós temos, as coisas às vezes demoram muito tempo entre a ideia e a sua execução. Mas estamos absolutamente determinados nesse caminho. É mesmo uma coisa que nós queremos muito e que nós achamos que pode transformar a cidade e o concelho. No setor cultural, aquilo que está a acontecer e perspectivando o futuro, está a decorrer a requalificação do Cineteatro de Caracas. No outro lado da rua haverá a garagem Destino com um centro de artes. Não considera que há espaços culturais num raio de poucos metros quadrados, respostas culturais em detrimento de outras áreas do concelho? Não acho mesmo, de todo. O que nós temos que ter no Concelho de Oliveira das Meias é ainda mais espaços culturais do que aqueles que temos. Oliveira das Meias tinha, se quisermos, 2 espaços culturais. O Cineteatro de Caracas, que estava degradadíssimo há muito tempo, não é? Quem foi lá no inverno ver um concerto ou no verão sabe perfeitamente o que é estar num espaço onde se congela no inverno, é preciso lá o cobertor, e onde no verão era um calor insuportável, sem condições nenhumas. Não sei se as pessoas têm noção que havia um conjunto de grandes espetáculos que nem procuravam Oliveira das Meias, porque
tem um conjunto de requisitos para para a performance e, portanto, o Caracas nem cumpria isso, okay? Pelo estado de degradação em que estava. E tínhamos uma coisa que se chama Galeria Tomás da Costa, que eu teria-me a dizer muita gente de oliveirense nem sabe onde é que é, ou nunca lá foi, que é por baixo do edifício da Praça da Cidade, que, com todo o respeito, chamar aquilo, ou achar que aquilo é galeria que Oliveira das Meias tem que ter para um conjunto de políticas culturais, é não saber o que é política cultural neste momento. É tão simples quanto isso. E, portanto, não, aquele espaço está lá. Agora, a utilidade da galeria. Agora, achar que se estrutura uma política cultural com estes espaços que nós tínhamos é não saber muito bem o que é política cultural. Aliás, nem é preciso dizer muito. Basta pensar o que era a política cultural e o que acontecia. E uma das razões é, evidentemente, nós não tínhamos espaço. Nós hoje concorremos com municípios que têm centros culturais, centros de ofícios, que têm espaços criativos, têm residências artísticas e às vezes concorremos com municípios do interior, em que as pessoas vão lá propositadamente para esse tipo de coisas. Portanto, não é sequer um problema de proximidade ou não. Nós, em Oliveira das Meias, não temos estes espaços. E hoje, cada vez mais, a cultura representa uma forma de atratividade dos territórios. E Oliveira das Meias, curiosamente, tem um nível de associativismo enorme. Portanto, nós temos o mais difícil, que são os recursos humanos, que são as associações, que são as atividades culturais. Nós temos 6 bandas filarmónicas no município de Oliveira das Meias. Não há muitos municípios com este número de bandas. O distrito de Aveiro tem cerca de 50. 6 são em Oliveira das Meias. Portanto, nós temos mesmo que ter espaços, mas mais do que os espaços, nós temos que lhe dar vida depois. Porque só ter o espaço também não interessa para nada. Ou seja, como é que depois nós alavancamos a partir destes espaços vida que traz ao centro da cidade pessoas das freguesias, dos outros concelhos, tal como hoje muita gente e muitos oliveirenses vão a outros concelhos procurar esse tipo de respostas. O como e fazer uso desses espaços culturais representa também um investimento financeiro muito grande. Claro. E por isso é que, desde o primeiro dia, há uma palavra que entrou na Câmara Municipal que se chama rigor. Rigor, que é não gastar de forma displicente. E dou-lhe um exemplo simples. Só em energia, o município de Oliveira das Meias, em 2 anos, poupou mais de 300 mil euros. E porquê? Porque está a fazer um investimento fortíssimo na substituição das luminárias dos candeeiros públicos. Impor LEDs. O investimento inicial é grande? É. Mas rapidamente recuperável. Porquê? Porque vamos gastar muito menos a energia. Dou-lhe um exemplo e as pessoas ouviram falar disso. Painéis fotovoltaicos nas piscinas que vão permitir que elas sejam autossuficientes sem gastarmos 1 cêntimo de eletricidade. Vou-lhe dar outro exemplo. As piscinas municipais tinham painéis solares há 8 anos, portanto, desde que tinham sido inauguradas, que nunca tinham funcionado. Okay? São exemplos concretos, claros, de como nós podemos gerar, com rigor, alguma disponibilidade financeira para continuarmos a honrar os nossos compromissos de dívida, né? E para conseguirmos libertar recursos que nos permitam investir. E dei-lhe apenas o exemplo disso. As rendas, já lhe dei, são outro exemplo, e enfim, posso continuar com outros exemplos. Mas voltando à área cultural e fazendo então esse paralelo, investimento na área da cultura em termos de dar vida, acha que esse deve ser um dos objetivos futuros de maneira a investir no início e gerar receita para depois ser autossustentável a cultura em Oliveira das Meias? De maneira a atrair esse... Sim, não sei se a coisa se põe do ponto de vista da sustentabilidade. O que nós sabemos é que os territórios têm que oferecer isso às pessoas e as pessoas hoje procuram cada vez mais isso. Isso não é só uma forma de desenvolvimento social e económico, isso é uma forma de nós estarmos, de nós olharmos uns para os outros, de nós usufruirmos do espaço que temos. Nós podemos ter ruas pedonais. Se elas não tiverem vida, se nós não conseguirmos gerar pelos recursos que temos, pelos equipamentos que colocamos, pelo dinamismo que vamos criando, pela rotina da programação cultural,
Se nós não formos capazes de fazer isso e de trazer mais vida à cidade e ao concelho, seja mais no centro da cidade, seja depois nas freguesias, dificilmente conseguimos tornar a cidade atrativa. Hoje as pessoas não procuram viver só no sítio onde trabalham. Por isso é que há muita gente que trabalha no Porto e vive em concelhos limítrofes. E nesse tema, qual a atração de público jovem será também uma política a ser importante para o PS? Sim, eu acho. Na construção, por exemplo, de apartamentos com valores mais acessíveis para que haja que é uma coisa que hoje discutimos todos muito, a habitação, ou políticas de habitação, políticas públicas de habitação. Mas passa por aí também uma estratégia de convencer a população jovem a ficar. Assim, as pessoas não ficam em sítios onde não têm onde viver. Não é? Eu acho que o que tem acontecido nestes últimos 2, 3 anos, muito fruto da iniciativa privada, ou fruto da iniciativa privada, novas construções, recuperação, novos apartamentos, casas, é um sinal de que os investidores também olham para o Oliveira das Meias como um sítio que começa a ser atrativo. Nós não vamos fixar pessoas se os nossos jovens, quando terminam a sua escolaridade, quando começam a trabalhar e procuram uma solução, seja arrendar, seja comprar casa, não tiverem nada disponível no mercado. As pessoas vão ter que procurar noutros concelhos. Mas na realidade atual, havendo 2 polos universitários em Oliveira das Meias, os estudantes cada vez sentem-se quase obrigados, devido aos preços, a ir viver em concelhos. Eu acho que é sobretudo aí pela oferta, não é? Pela oferta que nós município, e isso não é necessariamente uma responsabilidade autárquica, quer dizer, porque isso surge pode ter um papel e tem, por exemplo, no que foi a candidatura do que era a Casa de Comandante para um espaço de residência universitária. Há coisas que as autarquias podem fazer, evidentemente. Ora, as autarquias não se vão substituir ao que é o investimento público, o investimento privado, peço desculpa, enfim, de construir apartamentos, casas, não é a função das autarquias, não é? Há autarquias que o fazem no que são habitações sociais e essa sim é uma responsabilidade e por isso é que uma das prioridades foi também, por exemplo, a recuperação do bairro de Lações, que já é uma realidade, não é? E, portanto, que a habitação que já é da nossa responsabilidade tenha condições para as pessoas que lá estão e que essa parte do parque que é gerido pela autarquia tenha qualidade para as pessoas e, ao mesmo tempo, o município ser um município atrativo para que os investidores possam fazer. E aí as coisas funcionam de uma forma natural. Se houver pessoas, se houver condições, há investimento, naturalmente. Acho que isso se começa a verificar. Esperemos que o processo que se vai gerar do ponto de vista económico por causa desta pandemia não dificulte este processo, mas vai ser uma realidade com que também Oliveira das Meias e todos os municípios vão ter que lidar, não é? E a autarquia aí tem que continuar a fazer o que lhe compete. Recuperar o que é o edificado público, gerar mobilidade, ter oferta cultural para as pessoas, criar capacidade de investimento nas zonas industriais, conseguir aumentar a zona industrial, que é uma dificuldade que nós temos, terreno industrial. Todos este tipo de coisas são políticas nas quais o município tem que estar muito comprometido e está muito comprometido. E isto recuperando, às vezes, processos difíceis e não é à toa que nós reconhecemos todos hoje a falta de vida que o centro de Oliveira das Meias tinha. Isso tinha que ter um motivo, tinha que ter uma causa, não é? A realidade é o que é. E, portanto, nós temos é continuar a procurar as soluções para essas dificuldades e é isso que nos dá motivação e esperança também, não é? Como é que nós podemos continuar a trazer soluções que transformem, de facto, o concelho de Oliveira das Meias. Não há mesmo nenhum motivo para o concelho de Oliveira das Meias, o município de Oliveira das Meias, ter menos capacidade de investimento que muitos municípios do país. Não há nenhum motivo. E se isso aconteceu, e todos reconhecemos que isso aconteceu, isso tem que ter uma causa e tem que ter responsáveis. Agora, a questão não é por falarmos isso que não se está, ao mesmo tempo, a trabalhar num conjunto e numa frente de obra como se calhar Oliveira das Meias nunca teve. E isso demora tempo a executar e demora tempo a estar no papel. Sabendo que há uma coisa que não acontece. Não há cá inaugurações de papel. Isso não há mesmo. Quanto à atratividade de que fala,
O facto de Oliveira das Mães ter um preço por metro quadrado e as próprias licenças, às vezes, de espaços de diversão, também é um obstáculo a possíveis investimentos, considera isso? Bom, isso, eu diria que isso é uma verdade lá para Alice, não é? Quanto mais caro é o metro quadrado, quanto mais caro o investimento, mais ele é desinteressante, não é? E, portanto, mais ele dificulta. Se claro, mais ele dificulta. Pode tornar mais atrativo diminuindo o preço. Não é, nunca foi em Oliveira das Meias o custo do licenciamento que pôs em causa qualquer obra. Do terreno, sim. Nunca, não é? O terreno é depois a lei da oferta e da procura. Se há muitos terrenos e se há muita oferta e há muita procura, o mercado regula, não é? E depois, acima de tudo, eu acho que até o que prejudicou mais Oliveira das Meias foi a falta de confiança dos investidores e a falta de esperança. Porque é que eu vou construir um edifício para habitação quando tenho que escolher duas cidades, se uma tem investimento público fortíssimo, tem ruas com muita vida, tem muitas pessoas, tem espaços verdes, e outra não. Quando eu tenho que escolher, eu enquanto investidor, onde vou apostar o meu dinheiro, tenho que escolher entre uma e outra, eu vou para aquela que me oferece mais garantias de venda, isso é evidente. Portanto, eu acho que Oliveira das Meias sofreu muito isso. Basta pensar o que é circular em Oliveira das Meias um sábado à tarde ou um domingo de manhã. Quer dizer, esta é a realidade com que nós temos. O que é fazer aquelas ruas pedonais, começar a atravessar a rua pedonal e começamos logo ali à beira da igreja, olhamos para o primeiro edifício, era municipal, era da Câmara, estava completamente degradado e estava assim há anos. Continuamos um bocadinho mais à frente e vemos outro que tem até um brasão, que era da Câmara, também completamente degradado. Continuamos um bocadinho mais à frente e temos o Palacete Cor-de-Rosa, que não é da Câmara, a Câmara aluga, paga uma fortuna por aquele edifício. E também, enfim, não é do está pior, mas também não traz nenhuma beleza ao espaço. Vamos um bocadinho mais à frente e temos um museu que, sendo privado, também necessita de investimento. Quer dizer, é disto que estamos a falar. Sobre não é? Porque considera que é urgente também, de certa forma, a autarquia... O museu é privado, não é? Sim, não é da autarquia. Ser privado... Não, portanto, a autarquia é um parceiro aí e de certeza que a autarquia, dentro do que são as suas competências e o que a lei permite, enfim, estará disposta a apoiar o que é o trabalho do museu, mas o museu é privado. Nós temos outro, por exemplo, que esse sim é nosso e que também precisa de obras e de investimento sério e esperemos que isso aconteça, porque eu acho que até do ponto de vista cultural, já falamos, é talvez uma das nossas maiores alavancas, que é a Casa Museu Ferreira de Castro e o que é a Biblioteca do Ferreira de Castro. E por isso é que se começou, mais uma vez, a pensar um grande projeto de valorização do Ferreira de Castro. Por isso é que, se calhar, pessoas de fora às vezes validam mais as nossas opções. O Instituto, aliás, a Casa da Moeda e o Ministério dos Negócios Estrangeiros criaram o Prémio Ferreira de Castro, que foi atribuído também já ali este ano. E, portanto, são pessoas, são entidades de fora a reconhecerem a importância que tem um escritor que é de Oliveira das Meias e para o qual nós, nos últimos anos, tivemos muita dificuldade em criar planos, projetos que o alavancassem. É uma das figuras com uma visibilidade, foi um dos escritores mais lidos em Portugal, sobretudo a primeira metade do século XX. Não sei se nós temos a noção disso. Enfim, e quem passa em Ocela, olha, começa logo por duas coisas. Quando entra nessa parte da freguesia, e no que é a rede viária aí. E depois no que era o estado em que nós fomos deixando de ficar a Casa Museu e a Biblioteca do Ferreira de Castro. E, portanto, é preciso projetos para isto, é preciso encontrar linhas de financiamento ou recursos próprios para isto, ao mesmo tempo que continuamos a falar de todos os outros. Este é, de facto, um caminho que nos vai levar muito tempo de recuperação, mas para o qual nós estamos completamente determinados. A imagem externa de Oliveira das Mães, comunicar Oliveira das Mães em termos de publicidade, está vincado não ser uma opção ou uma opção estratégica deste Executivo Camarário. Na sua opinião, bem ou mal? Promover o nome de Oliveira das Mães fora e ver Oliveira das Mães, considerarem Oliveira das Mães provas e eventos de grande dimensão
Considera... Não estava a perceber a sua pergunta. Se me está a perguntar se a nossa opção, do ponto de vista da promoção do território, não foram os mega-eventos, não foram. Nós dissemos que não iam ser e, portanto, não íamos mudar a nossa opinião quanto a isso. E faço um exercício muito simples. Pergunte a qualquer português se recorda onde é que foi feito o campeonato do hóquei feminino ou do mundo, uma coisa assim, em 2015 ou 14 ou 13 ou o que foi. Mas há aqui momentos mais... Não, mas pergunto. Do mundo do hóquei patins de pois, e depois, Portugal repare, ganha aqui e depois, que levou mas ninguém tira mérito a isso. E a questão que esteve sempre em discussão não foi essa. Foi a desproporção e o desequilíbrio face a tudo o resto. Porque, repare, o que é que nos interessa dizer isso e dizer que temos isso e depois temos um nível de infraestruturação do território que é deprimente. O que é que nos interessa? Nós dizemos que gastamos uma fortuna aí para promover um território onde as pessoas depois supostamente devem vir e quando entram percebem logo a rede viária que têm. Okay. Mesmo nesse sentido. Não. Para a promoção do território neste momento não é importante porque há lacunas para resolver ou não é de todo importante a promoção? Eu acho que está a colocar a questão errada. A promoção do território é fundamental. Ela não se faz, na nossa opinião, é alavancada exclusivamente nesses grandes eventos. Ponto. É claro, nós sempre dissemos isto. Nós não íamos utilizar recursos nesses grandes eventos enquanto tivéssemos necessidades muito fortes para resolver. Nós não dissemos que eles não se podiam fazer, que eles não são legítimos. Nós dissemos que, tendo que gerir recursos, as nossas opções não seriam umas em detrimento de outras. Isso não tem nada a ver com promoção do território, por uma coisa muito simples. Quando eu pergunto, a maioria dos portugueses sabem o que é Simoldes, onde é que é Simoldes, elas sabem. Ou a Silampos, ou a Mimosa, elas sabem. Elas reconhecem as marcas. Algumas podem não saber que são da Oliveira das Meias, mas o nome diz, sim, perfeitamente. Okay? Agora, o que é que nos interessa? Ter uma forte identidade industrial, uma forte marca do conceito, se depois nós não temos capacidade de trazer mais indústrias, porque não temos mais zonas industriais e zonas industriais devidamente infraestruturadas. O que é que nos interessa atrair pessoas se nós depois não temos equipamentos culturais com oferta cultural para lhes oferecer? O que é que nos interessa atrair pessoas se depois elas não se podem fixar em Oliveira das Meias? Então façamos o processo ao contrário. Quando nós estamos a atrair pessoas que nós esperamos que visitem Oliveira das Meias, que voltem, esta ideia de voltar, de regressar, porque os espaços são interessantes, o que é que nós estávamos a oferecer? Alguém que vinha a um sábado à tarde a Oliveira das Meias, num dia em que não houvesse um desses grandes mega-eventos, o que é que encontrava? Fazia o quê? Era a pergunta que eu fazia muitas vezes e me pergunto. Fazia o quê? Bem, temos alguns espaços interessantes, sem dúvida, podia ir ao Parque Imunológico, que está bem recuperado e está bonito, e tem uma associação que o mantém de uma forma muito apaixonada. Podia, quer dizer, evidentemente que temos apontamentos, e a questão está exatamente aí. Nós temos recursos, o nosso problema nunca foi esse, foi sempre a gestão pública que nós entendemos fazer das coisas. E, portanto, nós temos que gerar vida, porque é isso que traz as pessoas. Se nós tivermos um parque urbano, se nós tivermos eventos culturais, se nós tivermos programação de rua, se nós tivermos espaços devidamente sinalizados nas freguesias para quem vem nos ir visitar. Quem chega a Oliveira das Meias sabe que existe um miradouro absolutamente incrível na freguesia de Feijões, no Monte São Marcos. Nem sabe, e mesmo que saiba, tem dificuldade em chegar lá. Nós não temos indicações nenhumas. Okay? Alguém que chega a Oliveira das Meias, que não seja de Oliveira das Meias, consegue chegar com facilidade ao que foi a recuperação, que ficou completamente degradada nas margens do Caima? Não sabe, nem chega. Quer dizer, são este tipo de coisas que nós nunca cuidamos, nunca entendemos que fossem importantes, que fossem especiais. Quer dizer, quando os jovens oliveirenses hoje vão para Santa Maria da Feira, um sábado após outro, vão à procura de quê? Não é da novidade, porque vão um sábado e veem como é que é. Mas vão um, vão dois, vão três, e vão-se todos os sábados à noite para lá. Porquê é que não ficam em Oliveira das Meias? O que é que está a acontecer noutros territórios que não aconteceu no nosso? Há quantos anos é que esses territórios trabalham para que estas coisas aconteçam? E esse é o trabalho onde nós temos que estar muito dedicados. E isso passa por requalificar o espaço urbano, por começar a ter oferta cultural, que dê também aos empresários locais, a quem tem um café, a quem tem um comércio local,
incentivos, motivos. As pessoas querem pessoas. A maioria dos empresários não pede dinheiro, nunca pediu, pede condições. Se nós tivermos cafés, que são, seja no centro da cidade, seja nos polos das freguesias, onde há dinamismo cultural à volta, os cafés têm clientes. E atenção, não estou a dizer nada de novo, não é... E estou a dizer o que acontece em qualquer parte do território, não é? O que acontece em qualquer município. É isto que nós temos que ser capazes de gerar. Okay? E, portanto, é nisso que nós temos que estar focados, é nisso que nós temos que estar determinados, sem nunca deixar de falar a verdade às pessoas, que é, se eu penso em recuperar um edifício, eu vou ter que ter pelo menos o tempo de dizer qual é o edifício que eu vou recuperar, pensar qual é o projeto, submeter esse projeto à candidatura, ter os vencedores, ter os meses todos que isto demora, adjudicar, ter a certeza que há alguém que ganha, que esse alguém ganha de acordo com a lei pode fazer a obra, que começa a obra, que executa a obra dentro do prazo que está definido, para depois inaugurar. Quantos meses decorrem disto? Por isso é que todo o tempo é precioso e por isso é que nós dizíamos que durante muitos anos perdemos muito tempo. Não é ver um dia isoladamente, é ver o que é o caminho. Por isso é que eu hoje não percebo porque é que as pessoas que nunca recuperaram nenhum edifício, que não cuidaram da rede viária, hoje vêm falar de mobilidade e vêm falar de recuperação e que seria a sua aposta. Bom, ainda bem que estamos de acordo, pelo menos nisso agora, porque no passado não estávamos mesmo de acordo. Vamos